Vamos ler juntos a palavra do Senhor, Mateus 9, 14 a 17. Leamos. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nestes dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque o remendo tira a parte do vestido, e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Amém. Pai Santo, fala conosco pela Tua palavra. Nós carecemos da direção do Senhor, da misericórdia, da compaixão do Senhor, quando expomos a palavra que é Tua, não é nossa. E, ó Deus, que Teu Espírito aplique ao nosso coração essas verdades tão preciosas, e que possamos vivenciar aquilo que é princípio, ordenança, mandamento, promessa, e tudo quanto, ó Deus, nos faz estar mais próximos do Senhor e mais parecidos com Jesus. Ó Deus, perdoa, portanto, as nossas faltas mais uma vez, oramos em nome de Cristo. Amém, Senhor Deus. Irmãos, vinho novo. Fala nesta noite sobre vinho novo. Vinho. A palavra que nós acabamos de ler é uma palavra muito preciosa, porque vai trazer um questionamento dos discípulos de Jesus em relação aos escribas e fariseus sobre um ato que tem a ver com devoção. O jejum é um ato devocional. A Bíblia fala, por exemplo, de alguns momentos da história em que o jejum foi importante. Por exemplo, no dia de Daniel fez um jejum, abriu mão de elementos materiais, né? Sobretudo as finas iguarias do rei, e ficou apenas com legumes. Nos dias de Esther também teve um tempo de jejum. Nos dias do profeta Jonas, né, o povo fez um jejum também. E a Bíblia, então, está repleta de momentos em que detalha esse momento de jejum. E a questão é que, anteriormente, no Velho Testamento, havia, sim, essa prática. E os escribas e fariseus estavam agora jejuando nos dias que Jesus estava com eles. E o questionamento que os discípulos têm é: Jesus, por que eles jejuam mais do que nós? Eles são melhores que nós? Qual o problema disso, né? Então, eles estão questionando por que eles, escribas e fariseus, estavam jejuando mais que os discípulos de Jesus. Isso incomodou os discípulos de forma tal que, querido, Jesus, então, vai trazer uma orientação e mostrando algo importante. Jesus é o noivo. E como noivo, quando tem casamento, tem o quê? Tem o quê, irmãos? Festa. Quando tem noivo, tem festa. Quando tem casamento, tem festa. Quando tem casamento, tem celebração. E quem é que estava com os discípulos? O noivo. O noivo estava com eles. E aí o fato do noivo estar com eles significava que eles, estando com o noivo, teriam que ter festa, celebração. Lembram-se lá das promessas de Isaías capítulo 9, lembram das palavras quando os anjos declararam glória a Deus nas maiores alturas e paz aos homens a quem Ele quer bem. Tudo isso relacionado ao noivo que haveria de vir, e agora o noivo estava com eles. E aí, irmãos, isso significa que os fariseus não tinham entendido quem era Jesus, não tinham entendido o ministério de Jesus, não tinham percebido as questões relacionadas à presença do noivo, e continuavam numa postura religiosa, devocional, numa postura espiritual, irmãos, que era contradicente àquele momento precioso em que Jesus estava com eles. Eu vou dizer que eles não entenderam nada. Eles não entenderam nada. Isso trouxe questionamento para os discípulos, e nesse questionamento eles estão trazendo isso, e até em
um momento aqui, entre parênteses, eles colocam que esses discípulos, esses fariseus, escribas, jejuavam muitas vezes. Jesus então lhes responde: pode acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Jesus então está dando uma dica: haverá um momento que o noivo vai ser removido, o noivo vai ser tirado, a presença física do noivo não vai estar mais entre vocês. E o que acontece, irmãos, é que após a morte de Jesus, a sua ascensão, 50 dias depois, Jesus ressuscita de entre os mortos, agora o noivo nos é tirado. Então Jesus está nos indicando, irmãos, que após a sua ascensão haveria a necessidade de que quando as pessoas pudessem estar jejuando. E o jejum o que é? É abrir mão de coisas materiais em detrimento de fortalecer a alma, o espírito. Mas não é sobre esse tema que eu quero falar nesta oportunidade. O que eu quero que a gente entenda é que o Senhor é o noivo do povo, o Senhor é o noivo de Israel, o Senhor é o noivo da igreja. E a presença de Cristo com o seu povo era uma ocasião de profunda e tremenda alegria. O primeiro milagre, irmãos, realizado por Jesus foi transformar água em vinho. Não havia espaço para jejum, pois tal qual a profecia de Isaías, capítulo de número 9, quando Isaías diz assim: quando diz o povo que estava em trevas, resplandeceu-lhes a luz, e aqueles que estavam na região da sombra da morte, e diz ainda: tens multiplicado a alegria desse povo, e aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, como exultam quando repartem os despojos. A profecia de Isaías, então, irmãos, aponta que quando Jesus viesse, era para que se tivesse a alegria. Mas Jesus fala que haveria um tempo que o noivo lhe seria tirado. Enquanto o noivo está presente, não tem motivo para jejuar. Enquanto o noivo está presente, é motivo para se alegrar, contentamento. Porém, irmãos, o jejum pode ser observado no sentido de que no momento em que a igreja precisa estar buscando a presença do Senhor, sobretudo nesses dias, precisa ser observado, lembrado, repetido, desfrutado como um benefício espiritual para com as nossas vidas. Cristo nos ensina aqui nesse texto que após esta orientação, ele vem falar algo precioso para o nosso coração, e especificamente para aqueles discípulos, mostrando a eles o quanto era necessário que eles tivessem uma compreensão muito mais ampla da pergunta que lhe fizeram. Verso de número 16, Jesus está dizendo que, já que o noivo estava presente, não tinha motivo para jejuar, haveria um tempo que o noivo seria tirado, a sua morte, a sua ressurreição, e o verso 16 fala: ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque o remendo tira a parte do vestido e fica maior a rotura. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos. A conversa tinha a figura de Jesus, os discípulos e os escribas e fariseus. Um grupo de pessoas religiosos, que certamente vieram e sempre apontavam para Jesus o que ele fazia em relação à lei, se cumpria, se não cumpria, se estava observando ou não. E é por isso que Jesus então vai ampliar essa conversa, dar a ela um tom muito mais profundo diante da pergunta que lhe foi feita. Queridos irmãos, Cristo não veio simplesmente para remendar uma religião como o judaísmo, que se tornou naqueles dias um fundamento religioso para muitos. Cristo não veio remendar o farisaísmo, que era um partido político que aderiu princípios do Velho Testamento, mas não era a Bíblia. Não era o Evangelho. Era um partido. Como nos dias de hoje, há muitos lampejos do Evangelho em muitas partes, mas não são o Evangelho. Bem como diz o texto, que esses que eram, esses que questionavam Jesus,
questionavam os seus discípulos, faziam parte, portanto, desse grupo que tinha um viés religioso, mas não tinha conexão nenhuma com as verdades eternas. O judaísmo, por exemplo, ele representava algo velho, ultrapassado, e por isso havia perdido sua capacidade de conduzir os verdadeiros adoradores e os ensinos à pessoa de Deus, deixando o povo à mercê de muitas instruções equivocadas. Ao invés de o judaísmo, por exemplo, anunciar as boas novas, reproduzir o conteúdo, o ensino que era fundamental para que se entendesse, sobretudo com a presença de Jesus, o judaísmo, e bem como outras seitas religiosas daqueles dias, fariseus, saduceus, estavam ensinando conteúdos que traziam um jugo, um peso enorme sobre a vida das pessoas, peso que nem eles conseguiam carregar. Com isso vem legalismo religioso. Jesus aqui, irmãos, está nos ensinando, ele está contrastando o Antigo e o Novo Testamento, mas afunilando esses dois na pessoa dele. Mas Jesus também está confrontando o legalismo dos fariseus, a verdadeira piedade que eles diziam ter, porque jejuavam muitas vezes. Jesus, o Deus encarnado, não poderia aceitar a continuidade das distorções que os escribas e fariseus, ou bem como os judeus, através do judaísmo, estavam repetindo. E ele não podia se encurvar diante de tamanha distorção que estava havendo em relação àquilo. E a pergunta que os discípulos estão fazendo para ele é exatamente em torno disso. Jesus, parece que eles são mais espirituais do que nós, porque eles cumprem exatamente aquilo que a lei cerimonial fala, ou a tradição fala. Eles cumprem fielmente. Porém, irmão, Jesus mostra para aqueles discípulos que não era bem assim. Então, Jesus é o Deus encarnado que tinha que ser celebrado, adorado, cultuado, reverenciado. Mas os escribas e fariseus estavam pensando em jejuar, sendo que o noivo estava diante deles. Repito, irmão, Jesus é o Deus encarnado, corrigindo o que foi dado por Moisés, mas distorcido por anciãos e antigos escribas e fariseus. Está corrigindo uma distorção. Podemos ter, por exemplo, algumas comparações. Por favor, erga a mão, quero sim. Quem aqui já brincou de telefone sem fio? Ah, não foi só eu não. Então você sabe o que eu estou falando. A mensagem começou com Moisés. O telefone sem fio caminhou por um longo tempo. Moisés, Josué, Caleb, Samuel, Juízes, Sansão, Débora. Aí você tem figuras, depois como o rei Davi, Salomão. O reino se divide, reino do norte, reino do sul. E a mensagem foi dada lá atrás com quem? Com Moisés. E o telefone sem fio foi chegando, foi caminhando, até chegar nos dias de Jesus. E agora, primeiro século, tudo aquilo que Moisés havia ensinado parecia que estava muito confuso, nublado, distorcido. E essa compreensão, agora assumida por escribas, fariseus e o judaísmo, parece que não representava mais aquilo que Moisés ensinou. O telefone sem fio perdurou cerca de quase 3.000 anos. E a mensagem, quando chegou no primeiro século, chega completamente distorcida. Agora era preciso corrigir e ensinar novamente o conteúdo do Evangelho e interpretar numa hermenêutica o que representava tudo aquilo. Queridos, o Evangelho é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. O Evangelho é a palavra de Deus. O pano novo
O vinho novo é algo novo de Deus. O pano velho é a lei mal interpretada, vivida de maneira errada. O odres velho é a maneira errada de viver. A questão é, Jesus, naquele sermão da montanha, que foi passado anteriormente, havia feito uma nova leitura, uma nova interpretação, uma nova hermenêutica de tudo aquilo que a lei havia dito anteriormente. E agora, nessa conversa com os discípulos, no capítulo 9, ele está trazendo uma correção em poucas palavras. Ele está mostrando que era preciso mudar o entendimento das questões do Velho Testamento e do Novo Testamento, que até então os escribas e fariseus não estavam entendendo e que estava trazendo um pensamento equivocado dos discípulos do Senhor. Será que eles estão fazendo certo e nós o errado porque nós não jejuamos? Será que eles estão corretos e nós estamos equivocados? Jesus está corrigindo. Irmãos, não dá para pôr um conteúdo rico como vinho, um vinho novo, um pano novo, de grande valor, num vestido que seja de trapo, ou num odres que não consegue reter, segurar e preservar o vinho novo. O que é um odres? Odres é um receptáculo feito geralmente com pele de animais e que, bem trabalhado, o vinho posto ali, ele conservava o vinho, ele retinha o líquido e, de alguma forma, o tempo ia passando e o vinho ficava cada vez melhor, mas chegava um tempo que o odres rompia. Nós não temos essa cultura. Hoje pela manhã, pensando no sermão, eu trouxe isso aqui. O que é isso aqui? Eu gosto de café. Só que hoje só estou podendo tomar café descafeinado. Olha, estou chique, viu? É um coador. Bem provável que eu usei hoje pela manhã. Quem faz café em casa sou eu. Se eu usar mais uma vez, talvez ele consiga ainda reter o líquido. Mas se eu usar uma terceira vez, é bem provável que eu faça um café, o melhor café que eu coloque aqui. O que vai acontecer, Paulo? O café não vai ficar, o café vai romper. Vamos pensar, odres velhos, um refil novo, odres novo. Tentando trazer para a nossa cultura e o nosso entendimento, não se coloca um café novo num refil velho. Não se coloca um vinho novo no odres velho. Caso contrário, os odres se rompem. Irmãos, primeiro, o pano novo, posto num trapo, ele vai ser destacado. A metáfora, o pano novo, é a nova dispensação, a dispensação da graça encarnada. O pano novo significa que Jesus é aquele que não veio revogar, mas veio cumprir a lei. E quando cremos nele, quando cremos em seu conteúdo, no conteúdo das Escrituras do Velho e Novo Testamento, entendemos a interpretação de Jesus, o que quer nos ensinar, isso traz vida para o seu povo. E ele mesmo diz, Jesus diz, não penseis que eu vim revogar, destruir a lei ou os profetas, não vim revogar, destruir, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só tio ou um só i. Nem o i, nem o tio. Até que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, assim ensinar aos homens, será chamado o menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. O grande problema, irmãos, é que os judeus haviam feito da lei um sistema dogmático frio e sem vida.
E o Evangelho é boas notícias. O Evangelho é boas novas. Jesus nos ensina: eu vim para que tenham vida. Então Jesus está corrigindo distorções que estão na mente daqueles escribas, fariseus, judeus. E essas correções, irmãos, tinham a ver com o que Moisés havia recebido pelo Senhor lá no Monte Sinai, a partir dos 10 mandamentos. Se você puder, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, porque no livro de Mateus capítulo 5, Jesus está falando sobre o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. Domingo passado nós vimos aqui o pastor Breno falar sobre as bem-aventuranças. Você se lembra disso? Uma palavra preciosa que nos foi dada sobre as características desse homem de Deus, dessa mulher de Deus, que vive na comunhão, nessa vida de oração, nessa profunda e íntima comunhão com o Senhor. Ato contínuo, o livro de Mateus, capítulo 5, falando não só das bem-aventuranças, mas Jesus está corrigindo muitas distorções que estão naquele conteúdo. Por exemplo, Mateus capítulo 5, verso de número 21, quando fala do 6º mandamento, diz o texto, irmãos, que diz a palavra do Senhor, que esse momento Jesus está questionando a maneira como eles estavam interpretando o 6º mandamento. Mateus capítulo 5, estou abrindo aqui a minha Bíblia, diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 5, verso de número 21. Diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Aí Jesus está dizendo: eu, porém, vos digo. Jesus está corrigindo uma distorção que os antigos estavam tendo em relação à palavra dele. Jesus está confrontando, irmãos, a palavra que Deus deu para Moisés, o 6º mandamento, não matarás, estava sendo vivido na superficialidade, pois não matavam com espadas, nem com lanças, mas estavam matando em seus corações. Daí Jesus dizer: eu, porém, vos digo. E quando Jesus diz, eu, porém, vos digo, ele diz assim: todo aquele que, sem motivo, se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem proferir insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito a quê, irmãos? A inferno. Olha só o peso disso. Então, eles estavam interpretando de maneira equivocada a palavra do Senhor, porque estavam pensando que matar era apenas lançar uma lança, enfiar a lança em alguém, matar a espada, ou apedrejar alguém, ou de alguma outra forma. Mas Jesus diz: eu, porém, vos digo, qualquer que ao menos chamar o outro de quê? De tolo, e se irá contra o seu irmão sem motivo, é passivo de inferno de fogo. Mateus capítulo 5, verso de número 27, quanto ao 10º mandamento, não adulterarás, nós temos aqui o próprio Jesus dizendo, ensinando: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Jesus está corrigindo, irmãos, porque o que está acontecendo? Naquele contexto, adultério era uma consumação, um ato carnal. Mas Jesus disse: olha, se no pensamento houver qualquer distorção, é quebra de mandamento, é quebra de princípio. Então, pensem vocês, escribas e judeus, pensando que agradar a Deus era tão somente seguir na literalidade do texto. Eles estariam cumprindo a ordem de Deus? Então Jesus tinha que corrigir. Mateus capítulo 5, verso 33, no 9º mandamento, quando fala do não jurar ou não dizer falso testemunho, aqui está acontecendo algo também. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Jesus diz: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixa-lhe também a capa. E se alguém
te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. O que está acontecendo, irmãos? Eles estavam interpretando o texto do 9º mandamento de maneira equivocada. E precisava ser corrigido. E Jesus aqui está mostrando, irmãos, que era preciso que mudasse o foco. Até o verso de número, do verso 38 ao verso 42, aqui nós temos uma descrição do 8º mandamento sendo quebrado. Não furtarás, ou não furtarás, né? Ele está mostrando que o ato de vingança contra aqueles que ferem a face não deveria ser praticado, mas os escribas e fariseus não estavam entendendo assim. Eles estavam mais ou menos do tipo, me bate que eu te bato. Eles estavam entendendo, me roube que eu te roubo. Eles estavam entendendo, tome de mim emprestado e eu tiro o que é seu. E Jesus está dizendo totalmente o contrário. Pense então, Jesus ensinando um conteúdo riquíssimo para quem estava com uma compreensão envelhecida. Como esse conteúdo ficaria ali? Como esse conteúdo permaneceria ali? Se a compreensão deles, como um receptáculo, como um pano velho, ou como um odres, estava envelhecida, não haveria de reter aquele conteúdo. Mateus capítulo 5, verso 43, há uma ofensa ao resumo da lei, que é citado também no Velho Testamento. E o resumo da lei, amarás a Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças, todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. Irmãos, e Jesus então, ao confrontar no capítulo 5, verso 43, quando diz assim, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, olha só a palavra de Jesus, amai os vossos inimigos e fazer o quê? É diferente, né? Os escribas e fariseus estavam pensando assim, eu vou amar quem me ama. Quem não me ama, eu odeio. Eu vou cuidar de quem cuida de mim. Quem não cuida de mim, eu não me importo. Irmãos, diz ainda o texto que Jesus vai um pouquinho mais além, quando ele diz, saúdo somente quem é irmão, cumprimento somente quem é irmão. E assim seguia o judaísmo, o farisaísmo, e bem como outros segmentos religiosos que tinham uma noção do que era a lei de Moisés, mas o tempo passou e eles perderam a noção do que era a lei de Moisés. E no resumo da lei, quem era alvo do amor dele, somente os que lhes eram recíprocos. Os outros, ódio. Saudavam somente quem era do grupo. Quem não era saudado. Cumprimentavam somente o irmão que era do judaísmo. Só cumprimentavam o irmão que era do farisaísmo. Então, irmãos, estava tudo muito fácil para os judeus, para os fariseus e os escribas e tantos outros daqueles dias, que tinham a noção da lei de Moisés e que o tempo passou e todo o conhecimento da lei foi sendo perdido. Amo quem me ama, cumprimento somente quem é crente. Parece-me que a gente não está muito longe disso. Parece-me que nós não estamos muito longe disso. E por fim, irmãos, Mateus capítulo 6, verso 1, Jesus já entra corrigindo uma distorção. Quando, capítulo 6, verso 1, ele fala assim, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles, de outra sorte não tereis galardão junto ao Pai. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti,
como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem vistos pelos homens, glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Capítulo 6, a partir do verso 5, também há um destaque. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Olha só o que estava acontecendo com judeus, escribas e fariseus. Capítulo 6, verso 1. Jesus está corrigindo a distorção na prática religiosa de uma hipocrisia gritante presente entre os judeus quanto à diaconia e ao serviço e à ação social, pessoal ou coletiva no ato de ajudar pessoas em condições de vulnerabilidade. O ato de dar esmola ganhou status de promoção social. Eu dou esmolas e todo mundo tem que saber que eu dei esmola. Todo mundo tem que ver que eu dei esmola. Todo mundo tem que... Hoje a gente posta no Instagram, né? Mateus capítulo 5, Jesus corrige até mesmo a forma como os judeus estavam fazendo as suas orações. Diz o texto que gostavam de orar de pé, gostavam de orar nos cantos das praças, gostavam de ser vistos pelos homens, gostavam de fazer vãs repetições sem medida, uma atrás da outra, gostavam de falar muito. Falar muito é diferente de orar muito. Gostavam de falar muito. E o texto bíblico em grego é falar muito. Apresentavam pedidos desnecessários diante do Senhor. E além disso, Mateus capítulo 6, verso 16 ao verso 18, vai dizer, irmãos, para nós, algo sério, que aquelas pessoas tinham um modo de buscar uma espiritualidade que Jesus confronta. Capítulo 6, 16, fala, quando jejuais, não mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuais, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, sim, em secreto. E teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Além disso, Mateus 6, 16 a 18, Jesus confronta a aparente espiritualidade deles em relação ao modo como jejuavam. Mostravam-se contritos, um semblante onde a sintonia do coração não estava conectada com o coração de Deus. O rosto desfigurado. E novamente faziam algo para alcançar a visibilidade, para serem vistos pelos homens. Parece então, irmãos, que a espiritualidade não era compatível com o rico conteúdo do evangelho que Jesus estava ensinando naqueles dias. Jesus estava ensinando algo tão profundo, tão sério, conteúdo tão rico, mas volta a usar a ilustração. Entrava o conteúdo e se perdia. Odres velhos. Pano velho. É por isso que Jesus quer nos ensinar, irmãos, como diz em João, e aqui ele está reiteradamente dizendo, ouvistes o que foi dito, porém eu vos digo. As palavras de Jesus são uma correção naqueles dias das distorções espirituais daquele momento histórico. E certamente a preocupação de muitos de nós, pastores e líderes, é se nós estamos ouvindo a voz de Jesus. E quais as distorções que estão no nosso meio, na nossa vida, na nossa casa, e que nós precisamos ser confrontados pela palavra do Senhor Jesus para corrigir essas distorções. Nós citamos aqui alguns conteúdos do Sermão da Montanha que confrontou a vida daqueles homens em relação aos 10 mandamentos.
não adulterará, não matarás, não dirás falso testemunho, o resumo da lei, tudo distorcido. E Jesus está dizendo, não, não é assim. Eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. Irmãos, todas essas distorções confrontadas por Jesus foi por conta de que antigos escribas e mestres da lei modificaram a verdadeira compreensão do que a lei moral, do que a lei cerimonial havia dito, ensinado, mas com o tempo foi deturpado e a compreensão se perdeu, a compreensão verdadeira se perdeu. Quando se coloca um pano novo, remendando uma rotura velha, não vai ficar bom, vai ficar feio, vai ficar incompatível. Não se sabe se o novo veio consertar o que é velho, não fica bom. Irmãos, por isso que Jesus não veio remendar a lei. Jesus veio cumprir a lei. E quando ele cumpre a lei, ele nos chama a crermos nele, para que, ouvindo a sua voz, nós estejamos obedecendo os seus mandamentos e as suas instruções, para vivermos conforme o seu mandato, as suas promessas, os seus mandamentos. Quando Jesus fala, irmãos, de vinho novo em odres velhos, isso também significa que Jesus veio trazer uma nova vida, uma nova maneira de viver, que não combina com o legalismo dos escribas, que não combina com o farisaísmo, que não combina com o judaísmo. A veste nova e o vinho novo se refere à nova vida em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, 17, ele diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e tudo se fez novo. Romanos 6, 4, o apóstolo Paulo, instruindo a igreja de Roma, ele diz o seguinte, somos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos em novidade de vida. Irmãos, quando Deus transforma e renova nossas vidas, Deus quer que nós sejamos odres novos, para receber o vinho novo da palavra, o vinho que transforma, o vinho novo da graça, o vinho novo da bondade, da misericórdia. Caso contrário, queridos, se formos o vinho velho, perfil velho, por mais precioso e rico que seja o conteúdo, sabe o que vai acontecer? Você vai perder. Nós vamos perder. Nossas vidas não vão conseguir reter a riqueza do conteúdo do Evangelho sobre cada um de nós. Jack Deere tem um livro chamado Surpreendido pela Voz de Deus. Confesso que esse livro impactou a minha vida nos idos dos anos 90. Ele diz assim, em seu livro, o programa de Deus é capacitar pessoas, é para que ultrapassem seus limites humanos e alcancem o impossível. Este programa de Deus é eficiente e ele está em pleno funcionamento, de maneira a encher as pessoas com o seu Espírito, dando-lhes poder sobrenatural. É o Evangelho, meu irmão, que faz você não dizer falso testemunho. É o Evangelho que faz você não adulterar, nem fisicamente, nem mentalmente. É o Evangelho, meu irmão, que faz você amar o próximo e amar quem não te ama.
amar um filho que não te ama, um parente que não te ama, um vizinho que não te ama, mas você orar por ele. É o Evangelho, meu querido, que faz você viver a vida de Deus, uma nova vida em Cristo, transformada pelo poder da graça do Senhor. É o Evangelho vivido nesse programa divino e sobrenatural que nos chama a viver não conforme o mundo, mas viver conforme os planos e a direção de Deus. É o Evangelho que transforma as nossas vidas, que quando retido por um crente fiel e firme, não importa a idade, adolescente, jovem, adulto, esse Evangelho transforma. Esse Evangelho que muda o coração de pedra, de pessoas que são duras e resistentes ao Evangelho, e que agora se tornam homens quebrantados, como o apóstolo Paulo. Ele reteve o conteúdo desse Evangelho. Timóteo reteve o conteúdo do Evangelho. E tantos outros mais, queridos, que o Senhor manifestou a sua graça, a sua bondade, o Evangelho chegou, o vinho novo chegou e trouxe vida. E eu concluo que a sua vida seja uma nova vida em Cristo, e que você seja servo do Senhor que retenha o vinho novo. O vinho novo da graça, o vinho novo do amor de Deus, o vinho novo de guardar os mandamentos, o vinho novo do perdão, o vinho novo da adoração sincera, o vinho novo de uma vida cheia do Espírito Santo, o vinho novo das bênçãos derramadas pelo Senhor, tal qual nós ouvimos semana passada, das bem-aventuranças de Mateus capítulo de número 5, o vinho novo do amor e da graça do Senhor. Que você seja um odres velho, e que Deus lhe dê graça, para que você viva e retenha o vinho novo. E cada manhã, noite, momento que Deus trouxer uma verdade bíblica poderosa sobre a sua vida, que você retenha esse conteúdo e transforme isso em vida, de maneira que as pessoas vejam que você leva a mensagem de Cristo através do seu viver diário. Que Deus assim nos abençoe e que nós tenhamos de fato esse vinho novo. Nós estaremos ouvindo o coral nos preparando para a ceia do Senhor, louvando o Senhor novamente com o nosso conjunto coral.